A polêmica Bíblia Dake, né? Ora, Desse jeito. olha, o que eu vou falar da Bíblia Dake é o que eu falo sobre todas as Bíblias de estudo. Todas as Bíblias de estudo têm prós e contra. Todas têm, todas, sem exceção. Agora, eu sou honesto nas minhas avaliações de Bíblia de estudo. A Bíblia Dake, ela tem muitos pontos positivos, mas ela também, de todas, é a que tem mais contras, não é? Então, a Bíblia de Estudo Dake, ela foi produzida por um pregador da Assembleia de Deus, não é? É bom que se diga, Finis James Dake, que nasceu em 1902 e morreu em 1987. Então, Finis James Dake era um ministro da Assembleia de Deus nos Estados Unidos e ele trabalhou 100 mil horas. Isso é importante observar. 100 mil horas ao longo de 43 anos para produzir a Bíblia de Estudo Dake. Então ele levou mais de 40 anos para produzir essa Bíblia, né, que foi publicada no Brasil, inicialmente pela CPAD, em parceria com a editora Atos, e hoje ela é publicada somente pela editora Atos. A editora Atos publica no Brasil na versão corrigida de Almeida, né? Então ela tem a versão corrigida de Almeida, e ela foi lançada nos Estados Unidos em 1963. Agora, é importante observar que essa Bíblia ela foi muito usada pelos pregadores pentecostais. Por quê? Porque ela foi a primeira Bíblia produzida pelos pentecostais, Bíblia de estudo. A primeira Bíblia de estudo pentecostal não foi a Bíblia de estudo pentecostal que nós temos. A primeira Bíblia de estudo pentecostal, entre aspas, né? Eu falo, não é a Bíblia de estudo pentecostal, mas a Bíblia de estudo produzida por pentecostais foi exatamente a Bíblia de estudo Dake, em 1963. Então, deixa eu falar rapidamente dos prós e contras. Quais são os prós? Os prós. Por que essa Bíblia é boa e eu recomendo para quem for estudioso e quiser ter em casa para estudar, se você é um estudioso da Bíblia, uma estudiosa da Bíblia. Veja, quais são os prós? Os prós, eu vou ser bem franco, essa Bíblia ela tem o aval de pessoas que merecem crédito. Por exemplo, o mestre Antônio Gilberto. Eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes sobre a Bíblia Dake, né? Bernard Johnson também recomendava, Lawrence Olson, ou seja, por que eles recomendavam? Não é só porque a Bíblia Dake era boa para eles, é porque também eles não tinham outras Bíblias na época. É importante. Hoje é fácil criticar a Dake, você tem várias opções. Naquela época não tinha tantas Bíblias de estudo. Hoje você tem uma infinidade. Veja como nós somos privilegiados. Então o pastor Antônio Gilberto, ele me contou, isso ele me falou, em 1969 ele conheceu a Bíblia Dake. Quando o Lawrence Olson pediu para ele fazer uma avaliação. Ele disse, pastor Antônio Gilberto, analise, eu quero conhecer melhor. E segundo o pastor Antônio Gilberto, ele passou 5 anos, porque o pastor Antônio Gilberto era meticuloso. Não era hoje em dia a pessoa pega a Bíblia, dá uma folheada para lá e para cá e já conheço a Bíblia. O pastor Antônio Gilberto era meticuloso. Durante 5 anos ele leu, consultou as notas, pesquisou. Claro que ele também pesquisava outras coisas. Mas nesse período de 5 anos, ele estava sempre verificando, comparando. Ele disse para mim, irmão Ciro, a Bíblia de Estudo Dake é um tesouro, especialmente para pregadores. Mas eu faço ressalvas. Olha como ele era prudente. Há nela pontos de vista pessoais de natureza filosófica. Então olha aí, se isso já não deixa claro. Ele diz que é um tesouro, porque realmente ela tem cerca de 40 mil notas de rodapé. Quando você vê a Bíblia Dake, metade da página é nota. Metade é Bíblia, metade é nota. Não é? 8 mil esboços, para quem é pregador, veja. Esboço e mais esboço. 2 mil ilustrações. E o que se destaca nela também é o conteúdo escatológico. Porque Dake era pré-tribulacionista. Então tem muitos diagramas do dispensacionalismo clássico e tal.
Então, eu falei dos prós, né? Agora, como nós somos honestos, e o próprio pastor Antônio Gilberto, ele disse para mim que a Bíblia tem problemas, né? Ela é uma Bíblia rica em notas e tal, para quem gosta de estudar, mas tem o lado negativo. Qual é o lado negativo? Quais são os contras da Bíblia Dake? Né? Dake era um pregador que tinha algumas ideias pouco ortodoxas, né? Algumas graves, eu diria. Por exemplo, vou só citar porque não dá tempo de explicar. Rapidamente. Ele defendia, por exemplo, a ideia da geração pré-adâmica. Né? Ou seja, aquela ideia de que antes de Adão já havia ser humano. Isso aí é algo que é antibíblico. A Bíblia não defende isso. Por isso que o pastor Antônio Gilberto disse que era, na verdade, notas de ordem filosófica, ou seja, era o pensamento de Dake. Porque ele defendia aquela teoria do intervalo. A teoria do intervalo era até defendida por pregadores e ensinadores conservadores. Né? Eu não defendo essa posição, mas respeito quem defende. Entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, muitos acham que tem um intervalo ali. Só que Dake não se limitava a isso. Ele dizia que além desse intervalo, houve uma geração pré-adâmica, antes de Adão. Ora, a Bíblia diz claramente que Deus criou Adão e Eva. Tal. Então, você acreditar que antes de Adão e Eva já tinha uma geração, aí realmente é mais do que especulação. Outra coisa, ele defendia uma espécie de triteísmo. Você sabe que a trindade não é triteísmo. A trindade não são três deuses. Triteísmo são três deuses. Trindade são três pessoas que formam um único Deus. Só que ele dizia que cada pessoa da trindade tinha um corpo. E Benny Hinn acabou utilizando essa nota de Dake justamente para propagar isso, que é uma heresia, lamentavelmente. A gente tem que usar agora aqui um termo mais claro, porque você está falando da trindade, realmente isso é uma heresia. E Benny Hinn, lamentavelmente, propagou isso nos seus livros, que cada uma das pessoas da trindade, na verdade, eram três. Então, na verdade, você não tinha três, você tinha 9 pessoas, ou 9. Veja, é algo até difícil de explicar. A trindade é um mistério. Agora, imagina o camarada dizer que cada uma das pessoas da trindade tinha espírito, alma e corpo, por exemplo. Né? Então, complicado. Ele também defendia a ideia de que Deus tinha um corpo físico, porque ele confundia as manifestações teofânicas no Antigo Testamento com a presença de Deus, de fato, em pessoa corpórea. Não é? Ele defendia também o que veio a ser chamado de teísmo aberto, porque ele relativizava a soberania de Deus. Tem algumas notas de Dake que dão a entender isso, como que se Deus conhecesse o futuro, mas não conhecesse todos os detalhes do futuro. Ele defendeu também a fé de Deus, ou seja, Deus tem fé. Agora, fé em quem? Se Deus é o Todo-Poderoso, é uma interpretação errônea, na verdade, lá de Hebreus 11:3. Ali a Bíblia diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ele interpretava, e Benny Hinn depois amplificou isso, ou ampliou isso, né? Dizendo que Deus tem fé. Mas fé em quem, se Deus é o Todo-Poderoso? Mas isso aí justamente para defender a confissão positiva, que também, lamentavelmente, ao longo da Bíblia Dake, você encontra algumas notas sobre a confissão positiva, a determinação, relativizando aquela questão da vontade de Deus, né? Como Benny Hinn e também Kenneth Hagin, depois viriam a propagar, dizendo, olha, não ore se for da vontade de Deus, que isso aí é falta de fé. Ora, a própria oração do Pai Nosso, Jesus falou, não é? Seja feita a tua vontade. Então, priorizar a vontade de Deus não é falta de fé. Muito bem, então o que fica aí, só para resumir, é o seguinte, Bíblia de estudo, você pode ter quantas você quiser, não existe Bíblia de estudo perfeita, não confunda a Bíblia de estudo com o texto bíblico é a palavra de Deus. As notas são dos homens, os homens falham. Então todas as Bíblias, todas, sem exceção, têm prós e contras. Só que no caso da Dake, ela tem muitos contras, né? Então, foi até por isso que a CPAD não continuou com a sua propagação, com a sua publicação, mas quem quiser adquirir e tiver equilíbrio para examinar as notas e tal, a editora Atos ainda publica no Brasil, não é?
a Bíblia de Estudo Dake, que é uma riqueza, repito, em termos de nota, muitas notas para você pesquisar. Mas tem algumas notas que, como o mestre Antônio Gilberto alertou, são notas não bíblicas, de fato, são filosóficas, né? Nosso irmão Dake, lamentavelmente, ele tinha algumas posições exageradas, mas era um ministro, é bom que se diga, ele foi um ministro da Assembleia de Deus, ali e tal, e não foi um ser humano perfeito. Se você examinar a biografia dele, você vai encontrar alguns problemas, mas nenhum ser humano é perfeito, mas ele fez um trabalho que a gente não pode desprezar. 43 anos, né, mais de 100 mil horas trabalhando para fazer essa Bíblia que era inédita. Hoje é fácil criticar, com tantas Bíblias de estudo, mas para a época o trabalho dele foi um trabalho extraordinário e por isso muitos pregadores conservadores indicavam.